Fala, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. 6 horas da manhã, momento de elevarmos o nosso pensamento a Deus. A palavra de hoje está em Mateus, no capítulo 13, dos versículos 53 ao 58. Esse é o último texto do capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus é rejeitado em Nazaré. Quando Jesus acabou de contar estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E a sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. Então, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Meu irmão, minha irmã, que a gente possa ter cada vez mais amplo o nosso conhecimento a respeito da palavra de Deus para nós, que a gente possa ter um entendimento cada vez mais amplo a respeito de Jesus na nossa vida. Meu irmão e minha irmã, que a gente possa conhecer cada ponto, cada pedacinho desta palavra, a ponto de encher o nosso coração e transbordar em nós através dos nossos comportamentos tudo aquilo que está escrito aqui na Bíblia. Esse texto, a princípio, ele é um texto um pouco complexo e muitas pessoas utilizam ele de forma equivocada ou talvez de forma não tão sábia assim, né? É óbvio que aqui cita o pai e a mãe de Jesus, aqui cita os irmãos de Jesus, cita que existiam as irmãs de Jesus. Mas eu não estou aqui para entrar na seara do certo ou errado a respeito nem do texto, nem das pregações retiradas desse texto e nem daquilo que eu vou dizer. Eu não quero entrar na seara do certo ou errado. Eu quero apenas expor o meu ponto de vista a vocês a respeito do texto e quero incentivar você a ler a Bíblia e que você possa ter entendimento a respeito de tudo que está dito aqui. Meu irmão e minha irmã, é fato que a Bíblia diz que Jesus foi filho de José e filho de Maria. É fato que Jesus foi anunciado a Maria por um anjo. É fato que a Bíblia está anunciando nesse texto que Jesus tinha os seus irmãos e que Jesus tinha irmãs. Mas o foco principal do texto não está na família de Jesus. O foco principal desse texto, ele está tão somente na aceitação de Jesus pela sua própria casa. Veja que nós vamos entrar num cenário aqui um pouco mais amplo do que apenas o que o texto diz, quando a gente fala da aceitação de Jesus em sua própria casa. Nós estamos falando de uma aceitação de Jesus em Nazaré, vindo de lá. E aí eu uso uma correlação com algo que acontece conosco, talvez. Quantos pregadores que às vezes dizem assim: poxa, eu vou pregar fora da minha igreja, eu vou pregar fora da minha religião, eu vou pregar fora da minha cidade, e lá as pessoas me entendem, lá as pessoas me valorizam, lá as pessoas querem mais de mim. E às vezes eu vou fazer o mesmo aqui dentro da minha casa, dentro da minha religião, dentro da minha cidade, e eu não sou reconhecido de tal maneira. E eu sempre trago uma outra correlação em cima desse ponto que eu estou trazendo para vocês, que é semelhante a um pai que vê o filho chegar em casa, jogar camiseta para um lado, bermuda para o outro, espalha o chinelo num pé num canto, outro pé no outro, é uma bagunça total, o filho não tem uma organização zero. E aí, de repente, ele é convidado para um evento na empresa que o filho trabalha e o filho recebe uma plaquinha de honra ao mérito
por ser organizado. Então veja que para esse pai as histórias estão se contradizendo. Como é que pode aquele meu filho que não tem condições de colocar uma roupa no cesto de roupa suja? Como ele pode? O meu filho que deixa o chinelo espalhado para tudo que é lado, que não tem organização nenhuma em casa, como ele pode? Pode esse meu filho ganhar um real mérito por organização na empresa? Entende então que esse pai, ele não está vendo o filho que está lá fora, ele está vendo o filho que está aqui dentro, que ele convive, que ele conhece, que ele sabe, que ele vive muito mais tempo com ele aqui do que com ele lá fora. E as pessoas, e aí agora voltando para aquilo que Jesus viveu nesse momento aqui e para a analogia que Jesus traz também a respeito dos profetas, que os profetas não são desprezados fora de sua casa, mas dentro de casa. Consegue entender a profundidade? E aí eu entro nessa mesma analogia de que os profetas dentro de casa, talvez as pessoas já conhecem o profeta. Muito mais tempo, viveram muito mais tempo com ele e sabem de muitas coisas que esse profeta viveu. E assim também Jesus, o ministério de Jesus dura aí 3 anos. Então, a maior parte desse tempo, Jesus estava com a família. Presumo eu. Com a comunidade. Não que Jesus deixou de ser bom em nenhum momento. Não que Jesus deixou de ser o nosso Deus em nenhum momento. Muito pelo contrário, Jesus, quando criança, já ensinava nas sinagogas. Inteligentíssimo. Sabia tudo. Óbvio. Mas vocês conseguem entender a ótica pelo outro lado, não pelo olhar de Jesus aqui nesse momento, mas pelo olhar da população, da comunidade. E aí eu chamo a todos para um grande alerta. Porque Jesus foi repreendido ali pela comunidade e dali ele não fez muita coisa pela comunidade em que ele vivia, em que ele conhecia, lá em Nazaré, e dali ele saiu e foi embora. Para pregar e anunciar um novo evangelho em outros lugares, para curar, né, os enfermos, enfim. Mas veja um alerta que Jesus faz em vários outros momentos, que é, antes de falar do cisco do olho do teu irmão, tira essa trave que está no seu. Ou seja, meu irmão, minha irmã, talvez você conheça, e aí, trazendo essa reflexão para dentro do contexto do que eu falei do pai. O pai conhece o filho dentro de casa. Aquele filho bagunceiro, né? Aquele filho desorganizado. Mas o pai não conhece o filho na empresa. Extremamente competente e organizado. Qual é o erro nessa história? Primeiro, o julgamento do pai. Será que realmente esse cara bagunceiro aqui é organizado na empresa? Opa, tá julgando. E Jesus nos alerta que o julgamento é pecado e que só cabe a ele julgar. Consegue entender? Outro ponto talvez que a gente precise perceber na história do pai, tão somente na do pai, não da de Jesus agora, mas talvez esse pai, ele não é conivente com o filho que faz bagunça, que não é organizado dentro de casa, e que lá na empresa esse mesmo filho, ele tem regras a cumprir e por isso ele se tornou o cara mais organizado dentro da empresa? Talvez ele é tão organizado dentro da empresa porque não tem mais ninguém que faça por ele, ele tem que fazer, e talvez dentro de casa tenha a mãe, tem o pai, outras pessoas que vão, se ele deixar a roupa aqui ou a roupa ali, que vão fazer por ele. Conseguem entender essa profundidade? Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer para você é que dentro de casa talvez é muito mais difícil de ser entendido e compreendido porque as pessoas te conhecem numa essência que ninguém mais conhece. E que lá fora você vai ser visto, você vai ser observado por aquilo que você está representando e por aquilo que você está levando. Então, nesse momento aqui, nesse texto em que nós estamos lendo no dia de hoje, talvez é importante que a gente traga para o nosso dia, para o nosso aprendizado, ou para o nosso pensamento, para a nossa reflexão, que a gente traga algumas perguntas como, por exemplo, quem tem sido eu dentro da minha própria casa? Quando eu penso quem sou eu dentro da minha própria casa, talvez eu preciso fazer uma outra pergunta. Como é que os meus aqui da minha casa estão me enxergando?
Será que eles estão enxergando o mesmo cara bonzinho e amigo lá de fora? Ou talvez lá fora eu sou bonzinho e amigo, mas aqui dentro eu sou um cara chato, bravo, ranzinza? Será que lá fora eu brinco com as crianças que estão na rua e aqui dentro da minha casa não tenho paciência para brincar com os meus filhos? Será que eu trato todo mundo bem lá fora, mas aqui dentro da minha casa eu não trato bem a minha esposa? Então, para a gente entender esse texto e fazer todo esse balanço, eu quero que vocês entendam um outro ponto. Talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo aí, mas é só para a gente finalizar em um entendimento muito profundo agora. Prestem atenção, porque Jesus veio para os judeus entenderem que os de casa não os reconheceram. Entende? Olha só, Jesus disse nesse texto aqui que lá em Nazaré não reconheceram ele. Mas Jesus só está fazendo um adendo e um alerta porque os judeus que esperam o Messias até hoje não reconheceram Jesus. Então, povo de Deus, a oportunidade de reconhecer Jesus pode ser agora. Pode estar batendo a sua porta agora através desse vídeo. E o convite que eu te faço é para que você possa ter pelo menos um pouquinho mais de curiosidade de entender o porquê que Jesus foi rejeitado pelos judeus, rejeitado em Nazaré. E as pessoas não rejeitaram tão somente Jesus homem, mas rejeitaram Jesus Deus. Jesus que curava, o Jesus que operava milagres, um Jesus que ensinava o que era verdade, um Jesus que era a própria verdade naquele momento. Então, meu irmão e minha irmã, se você tiver a oportunidade agora, entregue a sua vida a Cristo como teu único Salvador. Independente do que a sua religião te ensine, independente do que os amigos te ensinem, se você puder agora, meu irmão, minha irmã, entregue sua vida a Cristo como teu único Salvador. Ele tem a Bíblia como um livro que você precisa estudar e entender, independente do que te falam. Você precisa ter entendimento sobre a Bíblia. Essa é a oportunidade. Aproveite, entregue a sua vida para Cristo. Meu irmão e minha irmã, e eu espero de todo o coração que o seu dia hoje seja repleto da paz, da alegria e do amor que Cristo tem para nos oferecer. Que a graça resplandeça no seu dia de hoje. Fique com Deus. E até mais. Tchau, tchau.